Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do GM News. Celebrou-se neste mês de novembro o Dia da Juventude Africana. Para enaltecer esta efeméride, o Conselho Distrital de Angônia pronunciou-se a respeito da data. Acompanhe mais detalhes na reportagem de Roberto Costa. Milhões de abraços, nossa força, com pátria amada, vamos vencer. O Dia da Juventude Africana, celebrado anualmente a 1 de novembro, foi instituído 7 anos após a criação do Dia Internacional da Juventude, concretamente em maio de 2006, na Etiópia, Addis Abeba, em sede da primeira Conferência Ordinária dos Ministros da União Africana responsável pela juventude. Posto isso, em dezembro de 2012, realizou-se a primeira Conferência da Juventude Africana na cidade de Maputo, capital de Moçambique. Para este ano, o dia foi marcado por uma cerimônia na Praça da Juventude de Angônia, onde alguns jovens e responsáveis por esta camada deixaram certos contributos em relação à data. É mais uma data de reflexão sobre os caminhos que a juventude deve tomar, sobre os desafios que a juventude deve abraçar. No dia 12 de agosto, refletimos numa visão mundial, mas hoje refletimos numa visão particular do continente africano. Portanto, como africanos, temos desafios diferentes do resto do mundo. Como africanos, temos perspectivas e como jovens africanos estamos engajados, primeiro no desenvolvimento do nosso distrito, depois no desenvolvimento da nossa província, no desenvolvimento do nosso país, e temos ainda a consciência de que temos que dar uma contribuição ao nosso continente africano e ainda ao resto do mundo. 1º de novembro significa para a juventude africana um momento de exaltação dos valores da juventude, porque afinal de contas a juventude é o pilar principal da sociedade. As sociedades se revitalizam através da juventude. É a juventude que hoje deve se preparar para assumir os destinos de Moçambique, de África, de todo o continente e do mundo em geral. O principal objetivo da celebração desta data é de encorajar os Estados africanos a promover e consolidar a participação dos jovens em todas as frentes de desenvolvimento público, econômico, social ou cultural, bem como o engajamento desta camada social em atividades que estimulam a sua criatividade e produtividade. O Dia da Juventude Africana simboliza o engajamento da juventude africana nas participações ou nas decisões que são tomadas dentro de uma nação. O apelo que eu deixo aos jovens é que abracem o empreendedorismo como forma de criar o autoemprego. Assim, estaremos a contribuir para o desenvolvimento do distrito e o país no geral. A luta em prol ao desenvolvimento, este é que tem que ser o foco para os moçambicanos, principalmente para a camada juvenil. De Angônia, Roberto Costa, para GMTV. Realizou-se a aula inaugural do Clube de Líderes em Xai-Xai para a formação de aspirantes na liderança dos desbravadores e contou com a presença dos instruendos nas diferentes faixas etárias. Acompanhe mais detalhes na reportagem de Nélio Maita. Estão reunidos nesta sala adolescentes, jovens e adultos, todos atentos à aula inaugural do Clube de Líderes em Xai-Xai. Os instruendos acompanham atentamente a apresentação do programa do clube para compreender as atividades de formação dos aspirantes a líder dos desbravadores. Júlio Pembe, aspirante a líder, mostra-se entusiasmado por fazer parte desta turma. A expectativa é maior, né? Espero aprender mais
conhecer mais a Bíblia. Nesse caso, vamos aprender muito acerca das profecias, como se lidar com a natureza. Então, a expectativa é enorme. Depois de aprender, eu tenho que aplicar aquilo que aprendi, não é? Então, uma coisa mais importante que nós levamos no estudo é de ensinar as pessoas a palavra de Deus. Sendo líder, então eu quero dar um exemplo na sociedade e de chamar as pessoas para conhecerem a Cristo. O formador residente deste clube, Salvador Mushanga, diz que apesar dos momentos controversos que o mundo atravessa, ainda é importante preparar os jovens por forma a se tornarem soldados de Cristo. E, de facto, estou com muitas expectativas porque espero que os líderes que nós vamos investir aqui possam, de alguma forma, impactar Xai-Xai. Nós sabemos que vivemos num contexto muito conturbado da sociedade, vivemos nos últimos tempos da vinda de Cristo, nós esperamos que Cristo volte muito rápido e é necessário que nós tenhamos um exército capacitado para que possa rapidamente levar o Evangelho a todo mundo, na nossa geração. Então é neste âmbito que nós temos um grupo de líderes aqui, que é para capacitar pessoas para que possam conduzir esses meninos dos 10 a 15 anos de idade mais perto de Jesus e não se percam pelas coisas que o mundo tem a oferecer. Para Mushanga, as diferenças etárias dos formandos são uma mais-valia. O grupo de líderes foi desenhado para todas essas faixas etárias, que todas as pessoas de 18 anos em diante podem fazer parte do clube de líderes. E são essas experiências que dão um toque diferente à formação. É o conhecimento científico que alguns têm, é o conhecimento tradicional que as pessoas têm, que de todo este conjunto de conhecimentos e da experiência de vida que as pessoas têm, vai fazer com que os ensinamentos que nós vamos transmitir no clube possam ser universais, que não ficarmos limitados apenas nas experiências dos manuais, mas também nas experiências de vida dessas pessoas. Há coisas que infelizmente nós não encontramos em livros, encontramos porque alguém idoso está nos explicar como é que é. Então nós esperamos que isso possa acrescentar algum valor na formação dos líderes. Então acaba sendo uma bênção para o próprio clube ter pessoas de maior idade. Os dirigentes da igreja olham para esta iniciativa como um ganho e nutrem expectativas elevadas. A perspectiva é de ver os jovens cada vez mais bem organizados, porque a área de Xai-Xai enfrenta dificuldades, tem falta de líderes e por conta disso os próprios jovens em algum momento ficam um pouco desorientados. Então, como assim almejo ver os jovens bem orientados, os jovens a seguirem aquilo que são as diretrizes que a Igreja Adventista do Sétimo Dia no Sul todo orienta, e é ver os jovens cada vez mais dinâmicos e engajados no serviço que vai levar muitas almas a Cristo. O pastor da área missionária da Igreja Adventista do Sétimo Dia nos distritos de Xai-Xai, Xanguênia e Limpopo, por sinal um dos instrutores do clube, espera que após a formação cada líder crie um clube. Esse é o nosso voto, né? Que pelo menos cada líder um clube. Por igreja nós temos clube de aventureiros e de desbravadores. Queríamos que por igreja pelo menos houvesse lá um líder. E termos pelo menos uma estrutura a nível da área. Nós não temos coordenador da área como província, não temos coordenador da área como distrito de Xai-Xai, onde se observa essas hierarquias como está assim plasmado no livro de administração, né? da juventude. Este clube é composto por 32 pessoas, dentre as quais alguns já exerciam a liderança de clubes por amor ao ofício, mas sem nenhuma formação. Jovens estudantes na cidade da Beira, pertencentes à Academia Cristã, doaram artigos a idosos no bairro Ndunda 2. O jornalista Varilo Pequenino fez a cobertura. Acompanhe. A Academia Cristã é uma associação composta por jovens estudantes na cidade da Beira, que tem o objetivo de ajudar os mais necessitados e zelar também pelo meio ambiente. Recentemente, foi prestar o seu apoio a idosos identificados no bairro de Ndunda 2, partilhando itens coletados e proporcionando um momento de alegria aos presentes. O momento solidário foi iniciado com uma oração e depois passou-se à entrega dos artigos. A secretária da Academia Cristã mostrou-se satisfeita por mais uma realização do grupo e deixou ficar um convite. Em primeiro lugar, agradecer a Deus pela realização de mais um programa.
e o nosso objetivo é esse, trazer sorriso para aqueles que necessitam. E o nosso alvo foram os idosos. Quero mais uma vez pedir que a Academia Cristã está aberta para apoio, para aqueles que se identificam em ajudar ao próximo, porque esse é o objetivo de todos nós seres humanos, viver pelo próximo. Passamos agora para as notícias além fronteira. A única girafa branca conhecida no mundo foi equipada com um dispositivo de rastreamento por GPS no nordeste do Quênia contra caçadores furtivos. Saiba mais detalhes com Antônio Gaveta. Segundo ambientalistas ouvidos pela BBC, a girafa macho era até recentemente uma entre 3 girafas dotadas do raro traço genético, mas as 2 outras espécimes, uma fêmea branca e o filhote, foram mortas por caçadores ilegais em março deste ano no povoado de Garissa, no Quênia. A coloração branca dessas girafas se deve a uma condição chamada leucismo, que faz com que as células da pele não tenham pigmentação. O dispositivo de rastreamento por GPS foi colocado em um dos chifres no dia 8 de novembro. Com o GPS ora instalado, já se vai obter atualizações da sua localização de hora em hora. E isto permitirá que os conservacionistas monitorem os movimentos do animal e o protejam contra caçadores ilegais. Antônio Gaveta para GM News. Sabia que a internet é mais cara em África? Acompanhe na peça a seguir as razões que fazem com que os megabytes sejam tão caros no continente africano. Segundo o inquérito mundial realizado pelo fornecedor britânico de telecomunicações Cable UK, em média os fornecedores cobram 2,78 euros por gigabyte, equivalente aos cerca de 244 meticais, dependendo do câmbio do dia. Os preços da internet representam um desafio para todo o continente africano. O inquérito recentemente publicado pela Cable UK avança que a falta de incentivo estatal e de concorrência e excesso de provedores de fora do continente, bem como infraestrutura desfasada, fazem com que o serviço de internet seja caro e os preços em África são muito mais elevados do que em outras partes do mundo, especialmente em comparação com os países industrializados. O Malawi é um exemplo extremo sobre isso. De acordo com a Cable UK, 1 GB de dados móveis custa uma média de 27,41 dólares americanos, equivalentes aos cerca de 2.044 meticais. As Nações Unidas recomendam que esta quantidade de dados não custe mais de 2% do rendimento nacional bruto per capita, mas no Malawi chega a ser 87%, o que torna a internet móvel mais cara a nível de África. Depois do Malawi, outros países com taxas de internet mais caras do continente africano são Benin e Chad. Enquanto nos outros países africanos permite-se a concorrência entre o setor privado e estatal, a Etiópia constitui uma exceção. A telefonia móvel está em mãos públicas e não é permitida a concorrência do setor privado. A única empresa estatal é Ethio Telecom, informou a agência noticiosa DW. Antônio Gaveta para GM News. E com esta nota informativa, colocamos o ponto final a mais uma edição do GM News. Fique em casa, fique com Deus e fique com a GM TV.